Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online, realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e dou a todos as boas-vindas a esta oportunidade de estudo da palavra, de oração e, acima de tudo, comunhão com Deus. Que bom que estamos juntos, estamos chegando ao final da nossa série especial Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Teremos hoje a nossa mensagem de número 10. Portanto, nas últimas 9 semanas, temos tido esta chance de realmente entendermos a importância do equilíbrio entre uma saúde espiritual e a nossa saúde emocional também. Espiritualidade emocionalmente saudável, a fim de que possamos a cada dia mais representar Jesus para as pessoas ao nosso redor. Então, sejam bem-vindos e que juntos possamos nesta noite desfrutar da presença de Deus em nossa vida. Muito bem, nós vamos ter uma breve oração de abertura e, na sequência, eu queria convidar você a nos prepararmos para o estudo da palavra nesta noite, onde vamos tratar aqui do tema de número 10, a mensagem de número 10, que vai tratar exatamente do assunto maturidade emocional em Cristo. Então, vamos pedir a Deus que aceite a nossa adoração, na sequência, louvar o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu, oportunidades de trabalhar, oportunidades para estudar, para conviver com pessoas e ter a certeza do teu cuidado, da tua proteção. Apesar de estarmos aqui na América do Norte em um clima muito difícil, especialmente para os nossos queridos que estão de maneira indocumentada neste país, pedimos a tua bênção para que nós possamos ter a normalidade voltando ao nosso ambiente o mais breve possível. Por favor, Deus, aceite a nossa adoração. Somos falhos, pecadores, mas estamos aqui para render ao teu nome mais uma vez um culto de adoração através de orações e o hino que vamos cantar e o estudo da palavra. Então, que tudo seja levado ao teu trono através do Espírito Santo e que diante do Senhor possamos ser transformados pelo estudo da tua palavra. Aceita a nossa adoração nesta noite. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Minha Bem, luz. meus queridos, nós vamos então nos preparar para louvar ao nome do Senhor, um hino bem conhecido, No Poder do Amor. E daqui a pouquinho retomamos então a nossa conexão direta, a fim de estudarmos a palavra de Deus. Então convido você a louvar ao Senhor neste momento. Viva de Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim
Essa, de fato, deve ser a nossa maior oportunidade de, de rendição, de entrega ao nome do Senhor. Viver a certeza do seu amor, do seu cuidado, a certeza da sua proteção e mais, compartilharmos esta bênção com outras pessoas. Viver no poder do amor de Cristo Jesus. Que bom que estamos juntos mais uma vez. Então, esta é uma oportunidade de podermos adorar ao Senhor e ter a certeza de que, de fato, estamos vivendo no poder do amor. Vamos dar aqui uma boa noite para a querida Cariane, aqui na página de Framingham. Cariane Marinho, seja bem-vinda, Cariane. Ela nos perguntava a respeito dos horários dos nossos cultos. Todas as quartas-feiras à noite, 7h30, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos, 20h30 no Brasil, 10h30 da noite em Cabo Verde. E de segunda a sexta-feiras, todos os dias na família Primeiro Encontro, às 6 horas da manhã, 7 horas aqui, horário da costa leste dos Estados Unidos, 7 horas da manhã no Brasil, 9 horas da manhã em Cabo Verde. Ok, Cariane? Sempre bem-vinda. Uma boa noite também para a querida Belmira Lopes, aqui na página da família Primeiro Encontro. Uma boa noite também para a querida Rita Jacinto, lá em São Paulo, Brasil. Cheguei bem a tempo do trabalho. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de trabalho e muito frio aqui em São Paulo, escreve a querida Rita, depois aí de exercer o ministério da enfermagem. Que Deus então esteja com você, Rita, com Moisés e os filhos, abençoando esta merecida noite de descanso após todo esse dia de trabalho. Uma boa noite para você também. Está conosco também do Brasil, Carline, Marcos, William e Miguel, lá em Aracruz, Espírito Santo. Carol e Manuel, aqui em Pawtucket, estado de Rhode Island. Diana, Gabriel, Amizadai, Abigail e a mamãe da Diana, Elizabeth, aqui na região do Cape. Diana, que hoje de manhã esteve junto conosco, estivemos aí empenhados na limpeza do ambiente que vai servir para o nosso grande encontro, nossa reunião campal da língua portuguesa aqui na região da nossa conferência, a chamada Southern New England Conference, ou Associação Sul da Nova Inglaterra, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a nossa irmã Diana esteve ali nos orientando na limpeza dos salões e organização dos salões. Muito obrigado, Diana, mais um ano de parceria e que Deus nos conceda neste sábado um encontro abençoado num clima, não é, de bênçãos e não de medo, como este clima que estamos vivendo por aqui. Eurides Andrade, também direto de Osasco, hoje aqui pelo Zoom, seja bem-vinda. O esposo da Diana, o Gabriel, que provavelmente ainda está a caminho de casa ou trabalhando fora também. Que Deus esteja com você, Gabriel, seu Antônio aí, o seu parceiro. A Kathleen está conosco. Que bom, Kathleen, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a sua vida. Kathleen, que está agora conosco na igreja de Seekonk. Deus te abençoe, Kathleen, e que Deus então continue conduzindo aí a sua vida aqui nos Estados Unidos. Nossa irmã Liz, da igreja de Framingham, também já está aqui conosco. Bênçãos para sua família. E o usuário do Zoom, ainda não sei o nome do usuário do Zoom, seja bem-vindo ou bem-vinda junto com a sua família. Bênçãos para todos. Francisca Araújo, chegando de São Paulo também, dando aqui o seu boa noite, agradecendo a Deus porque hoje ela fez uma bateria de exames, agora é só aguardar os resultados, mas com fé em Deus vai dar tudo certo. Pede oração pela sua família e que o Espírito Santo converta cada coração, escreve a querida Francisca Araújo, direto ali da nossa igreja do Ipiranga, no bairro, o bairro tradicional, o berço da independência brasileira, ali no estado de São Paulo. A querida Célia Alves, que é justamente irmã, uma das irmãs da Francisca, nos acompanha lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito bem. Sim, pois não, Cariane, perdão. Na igreja, depende qual delas. Você está na página da igreja de Framingham.
todos os sábados a partir das 10 horas da manhã, ok? Cultos presenciais aos sábados, 10 horas da manhã, mas atenção, este sábado em especial, dia 14 de junho, correto? 14 de junho, a igreja vai estar fechada em virtude desta reunião campal que faremos aqui na sede da nossa conferência, tá bem? Passado dia 14 de junho, no dia 21, aí a igreja volta à sua programação normal a partir então das 10 horas da manhã aos sábados. Ok, Cariane? Seja muito bem-vinda. Muito bem. O Gabriel aqui está dizendo que está na estrada, né? A caminho de casa. Que Deus te acompanhe, Gabriel, depois de todo um dia de trabalho. Que Deus esteja com você, guardando, protegendo e também permitindo que chegue em paz em sua casa. Muito bem, estamos prontos então para o nosso momento de oração intercessora, sempre aqui com a participação do querido irmão Manuel Nascimento da igreja de Pawtucket. Temos também a querida Karina, o querido Edmar e a Lorena, sejam bem-vindos, Deus esteja com vocês e espero que tenha ido tudo bem neste dia também. Então, irmão Manuel, por bondade, colocar aqui diante do Senhor todos os nossos queridos irmãos e irmãs que estão ligadinhos conosco agora ao vivo, e aqueles que venham a assistir o nosso culto em algum outro momento, não é? Para que tenham a certeza da bênção de Deus sobre suas vidas. E uma boa noite também para São Paulo, para a querida irmã Maria de Jesus, lá da igreja do Campo de Fora. Irmão Manuel, por favor. Sendo possível, abrir aí o seu microfone. Vamos aguardar. A querida Maria de Jesus está aqui pelo Zoom também, que legal. Seja bem-vinda, Maria. Deus te abençoe. Vai funcionar, irmão Manuel? Vai dar certo? Me deixe saber se o seu microfone vai conseguir ser acionado. Caso contrário, vamos pedir aqui uma outra ajuda nesta noite de quarta-feira, 11 de junho. Que bênção que estamos juntos. Enquanto o irmão Manuel tenta abrir o microfone, eu leio aqui a participação da nossa irmã Ângela Acosta, direto da Flórida. Pastor Walter, milhões, muitas bênçãos, centenas, aí, milhares de bênçãos e um testemunho de agradecimento a respeito da cirurgia do Hamlis. Foi uma cirurgia delicada, mas sem complicações. Então, ela pede então que continuemos orando pela sanidade, pela cura do câncer e também a fortaleza, a força para a família aqui da Ranis. É o pedido e também o agradecimento da nossa irmã Angela, ok? Uma boa noite também da querida professora Marisete Herodek, direto da igreja do Jardim Campo de Fora. Que bom que estamos juntos. E a Nete Andrade, a irmã da Eurides e do José, está conosco também aqui pela página de Seekonk. Eu acho que nosso irmão Manuel está com um probleminha aí na sua conexão. Acabou que o telefone dele não está disponível neste momento. Então, quem sabe pedir ajuda aqui. Dayana, será que você pode nos ajudar fazendo uma oração de abertura e, em especial, uma oração intercessora? É possível? Não sei se você está dirigindo também. Me deixe saber se é possível para você orar para nós nesta noite de quarta-feira, porque eu acho que a conexão do irmão Manuel está com problemas hoje. Vamos saber aqui se é possível. Atenção, hoje as linhas telefônicas parecem estar com dificuldades aqui. Muito bem. Ok. Dayana também acho que também não está conseguindo. Não sei se o problema está comigo aqui, mas creio que vocês me ouvem, não é? Todos me ouvem corretamente aí? Se puderem colocar um sinalzinho de positivo no chat, só para saber se o problema está aqui com o meu computador ou se realmente estamos com dificuldade de conexão. O Alisson colocou um joinha,
Então significa que da minha parte aqui está funcionando, né? Não sei de lá para cá. Muito bem. Então agradeço tanto a Dayana quanto ao irmão Manuel. Eu vou então fazer aqui uma breve oração. Aí, se der certo, a gente pede ajuda no final. Tudo bem? Vamos orar. Obrigado, Jesus, pelo privilégio agora de abrirmos a tua palavra. E pedimos humildemente que fale conosco e que através da tua palavra possamos nos sentir fortalecidos. Também esteja ao lado de cada pessoa conectada conosco, aqueles que venham a assistir esta mensagem, para que todos nós possamos colocar nossos pedidos e agradecimentos aos teus cuidados, que verdadeiramente confiemos nas providências que o Senhor tem para as nossas vidas. Agradecidos pela cirurgia da Hamlis, que passou por um momento delicado, que ela possa continuar a se recuperar e que a tua bênção esteja também sobre os resultados dos exames da nossa irmã Francisca. A tua palavra será aberta, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então abrir a palavra de Deus. Eu espero que a sua Bíblia esteja aí em condições de ser usada durante o culto, né? Se você estiver, obviamente, em casa, não esqueça de pegar também uma canetinha marca-texto, para que juntos nós possamos explorar o texto bíblico e guardar as lições desta nossa oportunidade de culto. Enquanto isso, dar as boas-vindas a Esther Nascimento, também a querida Nete Andrade, agradecendo a Deus por tudo. Deus esteja com você, Nete. Também aqui a querida Esther Nascimento, que hoje celebra o aniversário da sua filha mais velha, Alessandra. Bênçãos para ela também, em nome de Jesus. Ok? Muito bem. Nós sempre preparamos para vocês aqui alguns slides para facilitar a compreensão da mensagem e queremos então pedir licença para compartilhá-los neste momento, a fim de que possamos retomar o nosso tema aqui da espiritualidade emocionalmente saudável. Todas as quartas-feiras, então, a partir das 7h30 da noite. Esta série tem 11 mensagens e ela se encerra, portanto, na próxima semana, ok? Caso você tenha perdido alguma das mensagens, elas estão disponíveis por enquanto aí nas páginas do Facebook, tanto da igreja de Framingham quanto de Seekonk e Pawtucket, e também disponíveis no setor de vídeos da página da Família Primeiro Encontro no Facebook. Porém, de uns tempos para cá, o Facebook tem apagado alguns dos vídeos. Então, caso você não encontre todos eles, eles estão na íntegra ali na nossa página, no nosso canal no YouTube, ok? YouTube, você coloca @Família Primeiro Encontro, aí vai na playlist, e na playlist você tem ali espiritualidade emocionalmente saudável, e todos os sermões estão ali disponíveis para você rever ou assistir caso tenha perdido alguns das nossas mensagens. Serão 11 no total e hoje vamos então explorar a mensagem de número 10. Antes, porém, a gente sempre faz uma breve recapitulação do nosso tema anterior. E o tema anterior foi exatamente um tema extremamente importante. Por quê? Porque a gente vive uma vida que não tem pausa. E é muito importante parar, respirar e desenvolver uma vida devocional, desenvolver relacionamentos, ter tempo com a sua esposa, ter tempo com o seu marido, ter tempo com o seu pet, seu cachorro, seu gato, coelhos, no caso do Diogo, enfim, ter tempo com seus filhos. Pare e respire. Especialmente esta vida que se vive aqui na América do Norte rouba isso das pessoas. As pessoas só têm tempo para trabalhar, mal têm tempo para comer. Ouço muitos de vocês dizendo que comem dentro do carro enquanto dirigem e depois mal têm tempo para dormir também, porque acabam dormindo extremamente tarde
e acordando extremamente cedo. Gente, isso não é vida, isso é sobrevivência. E quando nós temos uma vida extremamente ocupada como essa, nós não temos vida devocional e espiritual, ou seja, a nossa fé se enfraquece, além da perda da nossa saúde. Então, coloquemos na nossa rotina pausas. Por isso temos o sábado, mas durante os outros 6 dias da semana, você precisa também aprender a parar, respirar e ter uma vida devocional de relacionamento com Deus e uma vida de relacionamento com as pessoas ao seu redor também. Por isso, é o ritmo de parar que torna a prática da presença de Deus uma possibilidade real. Eu espero que você esteja desenvolvendo esta prática constante da presença de Deus na sua vida e na vida da sua família. Nete Andrade pede oração pelo seu sobrinho Luan, o Luan Andrade, por uma porta de emprego, pois ele está aguardando esta oportunidade. Vamos colocar sim, Nete, o nome do Luan em nossas orações aqui em nosso culto distrital online e na família Primeiro Encontro. Uma boa noite também para o Edson Barros, seja bem-vindo e que Deus esteja com você e sua família. Portanto, recapitulando o tema da semana passada, pare e respire. Tenha esta prática da presença de Deus diariamente em sua vida. A mensagem de hoje, finalmente vamos explorar o tema que dá todo o tom da nossa série, que é maturidade. A maturidade que é sinônimo de equilíbrio, a maturidade que é o sinônimo de você conseguir conviver sob pressão sem perder a linha, sem perder a motivação, sem perder o foco na sua salvação em Cristo. Para isso, é necessário que tenhamos maturidade emocional em Cristo. E o nosso símbolo, o símbolo da nossa série especial é justamente a figura de um iceberg. Afinal de contas, nós temos esta tendência, nos mostrar apenas 10%. É onde tudo vai bem na nossa vida, onde a gente responde as perguntas de maneira automática. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bom. Como é que você está? Tô bem. Mas na realidade, aqueles 90% que estão escondidos abaixo da linha da superfície, nós não estamos nada bem. E a nossa busca nestas 11 semanas que serão completadas na próxima terça-feira, quarta-feira, se Deus permitir, exatamente a busca de uma vida equilibrada, onde Cristo faça uma mudança no mais profundo do nosso íntimo, num lugar que só Ele e nós conhecemos. Lá nos nossos segredos mais íntimos, nos nossos traumas mais profundos, sabe, onde tem origem os nossos pensamentos, onde as nossas ações elas se tornam práticas depois de surgir aí lá da nossa maior e mais profunda intimidade. É lá que é necessário ocorrer uma mudança para melhor na nossa vida. E você tem aceitado esta mudança? É uma mudança que se faz num progresso, num crescente. Não é assim, num piscar de olhos. É uma construção. Aliás, é uma reforma, é uma reconstrução o que estamos buscando aqui nesta série de 11 semanas que completaremos na próxima quarta-feira. Queridos, vamos à palavra de Deus, explorar o tema de hoje, maturidade emocional em Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em. ah, Deixe-me só corrigir aqui, um instantinho. Esse verso acabou entrando por engano aqui. Vamos corrigi-lo ao vivo imediatamente. Peço perdão, esse verso está errado. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios, no capítulo 10 e o verso 12. Aí sim, às vezes o Tico e o Teco entram em curto aqui
E os muitos slides me fazem delirar. Então, corrigindo, Provérbios capítulo 10, leitura do verso número 12. E olha, se você tiver uma versão um pouco mais contemporânea da Bíblia, eu sugiro você também a depois ler este verso, ok? Eu estou escolhendo para hoje a Nova Bíblia Viva para ler este verso, tá bom? Porque a versão, às vezes, mais, a tradução mais formal, às vezes não dá aquele impacto que a gente gostaria, porque são palavras mais, digamos, formais, como a gente propriamente está dizendo. Mas numa versão mais contemporânea, a gente lê o seguinte: o ódio só produz brigas e confusão, mas o amor esquece e perdoa todas as ofensas. Vou usar o sino da família Primeiro Encontro, ó. Este verso deveria estar não só grifado na sua Bíblia, ele deveria estar até num quadro dentro da nossa casa. Mas mais do que isso, ele deveria estar no nosso coração, porque muita Bíblia está aberta dentro de casas e não faz diferença nenhuma. A única coisa é que as páginas ficam amarelas e empoeiradas. Ela tem que estar gravada na nossa vida. O ódio só produz brigas e confusão, mas o amor, ele esquece e perdoa as ofensas. Está preparado? Está preparada para realmente fazermos um estudo a respeito, boa noite, Marcos Alexandre, a respeito de maturidade emocional em Cristo? Então, vamos em frente. Amar devidamente é a meta de alguém que se diz cristão. Amar da maneira devida é a meta de alguém que se diz cristão. Isso é mais fácil em nossos sonhos do que na prática, ok? Bem mais fácil no sonho do que na prática. Isso requer maturidade emocional em Cristo, com as recompensas que são riquezas que não podem ser medidas. Muitos de nós conhecemos as verdades bíblicas relativamente bem. Somos até capazes de recitar alguns dos 10 mandamentos, por exemplo. Você consegue? Não sei se os 10, mas pelo menos um ou outro. Também somos capazes de citar o Salmo 23, mas você já percebeu que as novas gerações, salvo alguns casos, parece que os pais não tiram mais tempo para que os filhos decorem a Bíblia? Será que o seu filho, a sua filha é capaz de citar o Salmo 23 decor? E você? Você tem sido capaz de citar trechos bíblicos decor? A gente até procura princípios básicos da vida cristã para serem praticados. Cremos, sinceramente, que devemos praticar estes princípios. Princípios bíblicos. Princípios que nós sabemos que devem ser respeitados. O grande problema é que a gente não sabe como fazer isso. Podemos até ter alguns versos bíblicos na nossa mente, podemos até entender a necessidade da prática de valores cristãos, o perdão, a amizade, a empatia, o amor fraterno, o amor entre irmãos, o amor de pai e filhos, filhos e pais, o amor entre marido e esposa, mas muitas vezes a gente não sabe como praticar exatamente esses princípios e valores. A Bíblia é muito clara quanto àquilo que nós devemos fazer, meus irmãos. Parte do crescimento para um cristão emocionalmente maduro é aprender como aplicar prática e efetivamente as verdades nas quais ele diz acreditar. Pegou a visão aí?
O sinal de maturidade espiritual é exatamente saber como aplicar da maneira correta os valores bíblicos que nós dizemos acreditar. Faz sentido? E é justamente como resultado de não praticarmos aquilo que nós dizemos acreditar em nossas igrejas, e na maioria dos casos nos nossos relacionamentos, que é exatamente essa preocupação que a gente tem vivido e temos visto esta diferença, não é? Justamente esta diferença que é resultado de não praticarmos aquilo que dizemos acreditar. O resultado que se espera da vida cristã não tem sido o resultado que a Bíblia gostaria, que Deus gostaria. Entende? Exatamente porque nós dizemos acreditar, mas nós não praticamos. E aí, o resultado que se espera de um cristão que pratica os valores bíblicos, ele não alcança o ideal de Deus. E assim, pouca coisa nos torna diferentes daqueles que não são cristãos. Tá dando para entender? A nossa vida, da maneira como vivemos, não colocando em prática os valores que dizemos acreditar, gera um resultado para o cristianismo deturpado, ao ponto de muitas pessoas dizerem abertamente não querem ser cristãos. E a culpa é de quem? De Jesus Cristo? Não. A culpa é de Deus? Não. A culpa é daqueles que se dizem cristãos, eu e você. Então, se faz necessário que de fato possamos amar de maneira verdadeira. O amor verdadeiro é a essência da verdadeira espiritualidade. A profunda e contemplativa vida de oração de Jesus com seu Pai resultou numa presença contemplativa dele também com as pessoas. A habilidade que Jesus tinha de ouvir, de prestar atenção, estava sempre no centro da sua missão. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. É sempre melhor falar menos e escutar mais. Nós deveríamos agir muito mais do que falar e julgar. Julgar nem está dentro, não está dentro, digamos, dos valores que um cristão genuíno ele vive. Nós não somos chamados para julgar. O único que é justo é Deus. Quem somos nós? Mas na prática, você percebe que o centro da missão de Jesus era a sua habilidade de ouvir e dar atenção às pessoas que conviviam com ele. Abra a sua Bíblia no Evangelho conforme João, capítulo 10, verso 15, por favor. Evangelho conforme João, no capítulo 10, querida Michele, Deus esteja com você, e o Neemias, privilégio ter vocês conosco agora neste horário, assim como também o querido Márcio Pascolati. Seja bem-vindo, que Deus esteja com você e sua família. Eu creio que Márcio Pascolati seja um familiar da nossa querida Cris e do nosso querido Betinho. Deus esteja com vocês. João capítulo 10, verso 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Presta atenção aqui, meu irmão. Veja que extraordinário. Jesus diz que exatamente da forma como ele se relaciona com Deus, ele tem condição agora de poder, ao conhecer Deus, entregar a sua vida pelos filhos de Deus. Há uma relação direta entre a nossa relação com Deus e a nossa relação com as pessoas. Da mesma forma, Jesus então nos convida a praticarmos a presença de Deus em nossa vida diária, compartilhar esta presença com as pessoas ao nosso redor. É isso. Não tem outro caminho.
Nós não somos chamados para estarmos nos comparando e nos achando melhores do que os outros. Percebe? Jesus passava tempo com o Pai para que ele pudesse conseguir passar tempo com as pessoas. Você precisa passar tempo com Deus para saber valorizar o tempo com a sua esposa, o tempo com o seu marido, o tempo com seus filhos, o tempo com os colegas de trabalho, o tempo com os colegas da escola, da faculdade. Se nós não estamos em tempo de contemplação com Deus, através da oração e da palavra de Deus, jamais vamos aprender a nos relacionar da maneira correta com as pessoas. Porque muitas vezes temos ruídos com as próprias pessoas que amamos, que dirá com as pessoas que discordam de nós. Percebe? Se você está buscando um equilíbrio nos seus relacionamentos, tanto os mais íntimos quanto aqueles mais superficiais, este equilíbrio vem do tempo que você investe na presença de Deus. Era assim que Jesus fazia. E ele nos convida a fazer a mesma coisa. Contudo, raramente nós aceitamos este convite. Os líderes da igreja nos dias de Jesus nunca, eu repito, nunca fizeram esta conexão. E olha que eram, do ponto de vista humano, irrepreensíveis. Jesus chegou a dizer que a nossa justiça deveria superar em muito a dos fariseus. Pois é, mas eles jamais criaram esta conexão de relacionamento. Eles eram dirigentes zelosos, eram totalmente comprometidos em ter como o Deus como Senhor de suas vidas. Eles sabiam os livros bíblicos de cor, eles citavam de cor, verso a verso, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A chamada Torá, o Pentateuco. Era memorizado, eram memorizados todos os versos. Oravam 5 vezes ao dia. Os fariseus. 5 vezes ao dia. 5 livros bíblicos de cor. Davam o dízimo de toda a sua renda e ainda doavam dinheiro aos pobres. Quantos cristãos hoje têm problemas com esse assunto do dízimo? Ainda não entenderam a importância dos dízimos e das ofertas na nossa relação com Deus e com o próximo. E os fariseus nem pensavam. Eram dizimistas e ainda sustentavam os pobres. Eles também evangelizavam, mas sabe, nunca sentiam prazer em estar com as pessoas. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Será que nós somos piores que os fariseus? Bíblia decorada, 5 vezes orando durante o dia, dizimistas, ofertantes, ajudavam os pobres, evangelizavam, mas eles não tinham prazer em se relacionar com pessoas. Não haviam associado o amor misericordioso de Deus à necessidade de serem diligentes, zelosos, completamente comprometidos em crescer na capacidade de amar qualquer pessoa. Porque amar quem te ama é fácil. Agora eu quero ver amar quem você odeia você. Essa é a questão. Por isso, por diversas vezes, eles acusavam Jesus. Porque as pessoas que não vivem o ideal de Deus para suas vidas, elas buscam acusar nos outros o que lhes falta. Pega a visão. Uma das vezes, Mateus capítulo 11, verso 19. Pode acreditar, a pessoa que vive julgando e condenando o pastor, o ancião, o irmãozinho, a irmãzinha, o jovem, pode ter certeza, tem problema espiritual aí. Mateus 11, verso 19. Veio o Filho do Homem
participando de festas, comendo, bebendo, e vocês se queixam. Vejam, este homem é um comilão, é um beberrão, é um homem que vive andando por aí com cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria pode ser comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus andava com pessoas mal vistas. E os líderes fariseus, querida Silvana, seja bem-vinda, os líderes fariseus julgavam Jesus por estas aparências. Olha aí, esse é um glutão, é um beberrão, vive em festa. Jesus gostava de pessoas, meus irmãos. Como que eu e você queremos influenciar pessoas para a eternidade se nós estamos vivendo isolados? Jesus gostava, ele passava tempo com o Pai para poder se relacionar com pessoas, não com coisas. Cristo vem salvar pessoas e não coisas. A sua casa não vai para a eternidade, o seu carro não vai para a eternidade, o prédio da igreja não vai para a eternidade. Tudo vai queimar. Ele vem buscar pessoas. E será que eu e você estamos aprendendo a nos relacionar com pessoas? Ou estamos como os fariseus? Olha aí, esse aí anda com pecadores, esse aí anda em festas. Será que estamos mais preocupados com o cardápio vegetariano do que com a salvação das pessoas? É isso? Não que ele não tenha o seu valor, tá bom? A saúde é uma prioridade para qualquer pessoa, mas nem a saúde está acima da salvação. Faz sentido? Jesus tinha muito prazer nas pessoas e na vida. E ele se recusou a separar a prática da presença de Deus da prática da presença das pessoas. Resumindo toda a Bíblia para nós. Pega a visão, meu irmão, minha irmã. Pega aí a sua caneta marca-texto. Pegue uma canetinha esferográfica. E a melhor de todas, com certeza, é a simples Bic. Pensa num exemplo de coisa bem feita, é a caneta Bic, não é? Há já dezenas de anos e nesse mesmo formato e eficiente. Pois bem, pegue aí a sua caneta, propaganda grátis, tá bom? Mateus capítulo 22, versos 37 a 40. Esse é um resumo da Bíblia. E quem deu o resumo da Bíblia? O próprio autor da Bíblia, Jesus, porque ele é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra estava com Deus, Jesus. Ele resume a Bíblia em Mateus 22, 37 a 40. Estou lendo na versão Nova Bíblia Viva. Jesus respondeu, abre aspas, ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. Verso 39, e o segundo em importância é parecido. Ame a seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Esse é um resumo da Bíblia, oferecido por Jesus. Você aceita? E para que possamos alcançar relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos maduros entre dois seres humanos, nós precisamos reconhecer uma realidade que é inegável. E que realidade é essa? Vá lá para o primeiro capítulo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 27. Gênesis 1, 27, onde eu leio: assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou. E criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Nunca esqueça disso.
Não tem outra opção. A imagem e semelhança de Deus, homem e mulher. Ponto. Pegou a visão? Muito bem. Eu e você devemos reconhecer que somos feitos à imagem de Deus. E da mesma forma, qualquer outra pessoa também foi feita à imagem de Deus. Qualquer pessoa que exista sobre a face da terra foi feita à imagem e semelhança de Deus e, portanto, deve ser amada como amamos a nós mesmos. Toda pessoa deve ser tratada com respeito. Toda pessoa deve ser tratada com dignidade. Toda pessoa tem importância. Independente de como ela se veste, do que ela faz com o cabelo, isso não importa. Deus fez a todos. O que o pecado traz para a vida das pessoas, a gente sabe. Mas se nós formos considerar pecados, nós temos tantos pecados e nos vestimos bem, não é? Uma vez eu ouvi alguém dizer assim, sabe, pastor, nós vamos penalizar o nosso irmãozinho aí, porque o pecado dele cheira. Ele estava querendo dizer que o irmão era viciado em bebidas alcoólicas e por isso a igreja precisava tomar uma providência eclesiástica com relação a isso. Mas no dia da reunião, ele deixou isso bem claro, o irmão que estava conosco ali. O pecado dele cheira, por isso que ele está sendo disciplinado. Mas será que os nossos pecados aqui, que não cheiram, não seriam razão também? Há algo a se pensar, meus queridos. Toda pessoa precisa ser tratada com dignidade, respeito e importância. Eu não estou dizendo que a igreja não precise, muitas vezes, tomar atitudes com amor para que pessoas respeitem os valores que um dia disseram abraçar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá bem? Mas eu estou só reafirmando que, mesmo em pecado, mesmo em erro, as pessoas precisam ser tratadas com respeito, com dignidade e que elas nunca pensem que não são importantes para nós. Mesmo aquelas que são muito diferentes de nós, nós devemos amar, respeitar e valorizar. Nossa triste realidade, porém, é que, em vez de usar o poder dado por Deus para nos conectar a Ele e, através da conexão com Ele, nos conectarmos com os outros seres humanos, nós simplesmente apontamos para dentro de nós mesmos. Queremos exigir que as pessoas vejam o mundo de acordo com a nossa cosmovisão. Nem é a Bíblia que interessa, é o que eu penso. Essa é a grande ruína de alguém que se chama cristão. Querer colocar a sua visão na visão do próximo. Nós cremos que só a nossa maneira é a certa e a dos outros está errada. Os verdadeiros relacionamentos somente podem existir entre duas pessoas que desejam se conectar exatamente através das suas diferenças. Sabem por quê? Porque entre as nossas diferenças existe Deus. Então, é isto que eu queria chamar a sua atenção nesta noite. O que chamamos de maturidade emocional em Cristo é exatamente aprendermos a equilibrar o meu mundo com o seu mundo através de Deus. Percebe? Não há como existir um consenso, não há como existir uma boa solução para visões de mundo diferentes se Deus não intermediar nosso relacionamento. Não há como existir casamento, não há como existir relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, não há como existir relacionamentos entre pessoas na igreja, no trabalho, no trânsito.
Se nós tirarmos Deus dos nossos relacionamentos, não tem equilíbrio, não tem maturidade, não tem tolerância, não tem perdão, não tem respeito. Percebe? Então, como eu e você queremos manter bons relacionamentos com as pessoas se não temos tido tempo com Deus? Faz sentido? Praticar relacionamentos na presença de Deus leva-nos a alcançar maturidade emocional, molda a nossa capacidade para resolver conflitos de uma forma idônea, de uma forma negociando soluções, especialmente quando aprendemos a considerar a opinião do outro melhor do que a minha. Oh, meus irmãos, como o ambiente das nossas igrejas seria melhor se aprendêssemos a realmente levar a opinião do outro como sendo mais importante do que a minha. Por isso que a igreja funciona por representatividade. Quando a maioria concorda, a minoria deve dizer amém. É isso. Mas não. Algumas pessoas, quando elas discordam de alguma orientação da igreja ou da liderança da igreja, fomentam a desgraça, fomentam, sabe, todo o seu amargor nos bastidores. Errado. Não é bíblico. A mesma prática muitos trazem para dentro da família, às vezes, criticando pai, mãe, filhos. Deus precisa ser o intermediador do meu mundo e do seu mundo, para que possamos andar buscando exatamente soluções para os nossos problemas. Conflitos não são resolvidos. Desculpe, conflitos não resolvidos são uma das maiores tensões na vida cristã hoje. Há pessoas que vivem na mesma família, na mesma igreja, no mesmo ambiente de trabalho, na sala de aula, sem resolver os seus problemas, sem resolver os seus conflitos. E não se pode conquistar a verdadeira paz do reino de Cristo com mentiras, com fingimentos que devem ser expostos à luz e substituídos pela verdade. Esta é uma atitude madura e amorosa. Vamos resolver nossa questão. Eu queria convidar você a orar e resolver comigo a nossa diferença. E pronto. E a essência de um relacionamento é exatamente saber negociar conflitos. Que tipo de relacionamento pode existir entre duas pessoas se elas não aprenderem a negociar os seus conflitos? Pode me explicar? A comunicação é essencial em todos os relacionamentos. Por isso, peça a Deus que tire o ruído de sua mente, a fim de que você esteja suficientemente tranquilo para entrar no mundo da pessoa que fala com você. Só em Deus que você consegue fazer esta ponte. Está percebendo? Só em Deus. Não há como iniciar uma negociação de conflitos sem pedir a presença de Deus. Ama a Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Faz sentido? Importante. Respeito não é um sentimento. Respeito é a maneira como tratamos o outro, ou seja, respeito é atitude. Independentemente de como podemos nos sentir a respeito de outros seres humanos, vamos nos lembrar, eles são feitos à imagem de Deus e são de infinito valor e importância, porque Cristo morreu por eles também. Finalmente,
João 13, verso 35. Mais uma passagem e encerramos. João 13, verso 35. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Qual é a maneira que Jesus disse que as pessoas saberiam que nós somos discípulos dele? Qual é a forma de ser conhecido como discípulo de Jesus? Pelo amor. Não que não seja importante a observância do sábado, não que não seja importante o cuidado com a alimentação, não que não seja importante o praticar valores bíblicos, mas se você realmente quer seguir a orientação de Cristo, para que as pessoas saibam que você é um discípulo de Cristo, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é interessante porque aqui em João, Jesus amplia esse desafio, amar as pessoas como ele ama. Um novo mandamento vos dou. E este novo mandamento não é guardar o domingo, como alguns dizem. Ah, não, Jesus pregou na cruz os 10 mandamentos, agora o novo mandamento é o amor. Não, meus queridos. O novo mandamento é amar ao próximo como Jesus ama. E aí, nós estamos num aperto, porque muitas vezes não amamos nem como amamos a nós mesmos, que dirá amar como Jesus amou. Percebe? Um dos maiores presentes que podemos oferecer ao nosso mundo, ao mundo em que vivemos como cristãos, é sermos uma comunidade de adultos emocionalmente saudáveis e que aprenderam a amar devidamente. E olha que você nem é obrigado a amar todo mundo no mesmo nível, tá? O apóstolo Paulo ainda diz que devemos nos suportar uns aos outros em amor. Não tem nenhum problema. Você não precisa amar todos da mesma forma. Tem gente que você vai amar mais, tem gente que você vai amar menos, mas tem que amar. Porque não tem jeito. Esses somos nós. Mas o que nós não podemos fazer é viver como se a outra pessoa tivesse morrido. Percebe? Para isso, além do poder de Deus, nós precisamos também assumir um compromisso em aprender, crescer, romper com os padrões doentios, destrutivos, ligados às gerações em nossa família, em nossa cultura e até mesmo em nossa herança cristã. Porque até a nossa herança cristã traz traços de ódio, de indiferença e de segregação. Até racial. Existem cristãos racistas. Então, é necessário romper com essa maldição em nossa vida. Você aceita a ajuda de Jesus para isso? Então, eu só queria, antes de terminar, lembrar a você quem eram as pessoas que Jesus então escolheu para formar uma comunidade, um pequeno grupo de uma região chamada Galileia. Galileia nada mais era do que uma província atrasada da Palestina. As pessoas que não eram de Galileia reconheciam os galileus e torciam o nariz. Essa gente aí é gente atrasada, gente pobre, gente retrógrada, entendeu? O fato de ser galileu já era um fato que denegria a sua imagem. Pois é. Então Jesus escolheu exatamente pessoas da província, da atrasada província da Palestina, da cidade de Galiléia. Eles não eram maduros espiritualmente e muito menos emocionalmente. Essa pequena comunidade aí que Jesus chamou
equilibrados, espiritual e emocionalmente? Longe disso. Vamos nos lembrar aqui, Pedro, o líder principal, ele tinha uma boca grande, muito grande, e ele era um feixe de contradições. Falava demais e falava besteira. André, o seu irmão, era o contrário. Enquanto Pedro falava e falava demais, André era reservado e ele sempre estava agindo nos bastidores. Tiago, Tiago e João, os irmãos, outros irmãos, Pedro e André, Tiago e João eram chamados de filhos do trovão, porque eles eram agressivos, eram esquentadinhos, sabe, pavio curto? Tiago e João eram ambiciosos e eram intolerantes. Olha que equipe que Jesus chamou para si. Filipe era cético e negativo e ainda tinha uma visão limitada das coisas. Não podemos fazer isso, disse Filipe, diante de 5.000 pessoas famintas. Senhor, como é que a gente vai alimentar esse povo todo? É impossível. Esse era Filipe. Do lado do Criador do universo, preocupado, porque não era possível alimentar aquela multidão. Natanael Bartolomeu era preconceituoso e teimoso. Levi Mateus era a pessoa mais odiada de Cafarnaum, trabalhando numa profissão na qual ele abusava do povo inocente, era coletor de impostos e ao mesmo tempo um ladrão. Explorava as pessoas. Tomé era melancólico, era depressivo e Tomé era pessimista. Tiago, filho de Alfeu, e Judas, outro Judas, filho de Tiago, eram pessoas que não tinham importância nenhuma. Sabe aqueles tipo chuchu, não tem gosto de nada, não fala nada, e enfim, eram pessoas nesse nível. Nós também temos aqui, a Bíblia nem diz nada a respeito deles. Simão, o Zelote, foi um combatente da liberdade. Ou seja, Simão era terrorista, porque ele queria retomar a independência de Israel na base das armas. Estava aí, ó, no grupo de Jesus. Judas, esse sim, o Iscariotes, ladrão e solitário. Ele fingiu ser leal a Jesus e finalmente traiu Jesus. Uma salva de palmas, né? Olha quanta gente qualificada. E será que nós somos melhores do que eles? A maioria desses homens, porém, tinha uma qualidade. Sabe qual era? Eles estavam dispostos. E é de disposição. É disposição que tudo que Deus pede de mim e de você. Disposição. Estarmos disponíveis. E a maioria desses estava disponível. O amor, na prática, meus irmãos, é extremamente difícil. Mas veja o que a serva do Senhor fala a respeito no livro Patriarcas e Profetas, página 176. Um pouquinho mais de paciência, já estamos terminando. O verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, inteiramente diferente em seu caráter daquele amor que se desperta por um impulso e que subitamente morre quando severamente provado. Depois de 30 anos eu descobri que eu não amo a minha esposa. Desculpe, você nunca amou. Mas não era como eu pensava que fosse. Não, sempre foi. Amor é princípio. Ou você ama, ou você não ama. É simples assim. É um verdadeiro princípio elevado e santo. Não é um impulso.
não é um impulso. Percebe? Em nossos dias extremamente erotizados e sensualizados, o amor é confundido com fogo sexual. Mas é interessante porque até mesmo esse fogo sexual, com o passar dos anos, ele desaparece, não é? E o que fica? Se não for amor, não vai haver relacionamento. Percebe? O amor, ele não é um impulso e não morre quando é severamente provado. Por isso, eu convido você a encerrarmos com a leitura da Bíblia, exatamente da maneira como a Bíblia descreve o amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 13, a partir do verso número 4 até o 7. Abra, por favor, a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Leitura a partir do verso número 7. Encontrou? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 13, a partir do verso número 7. Seja bem-vindo, pastor Antônio. O amor, diz a palavra, o amor é paciente e bondoso. O amor nunca é invejoso ou ciumento. O amor nunca é presunçoso e nem orgulhoso. Estou lendo na Nova Bíblia Viva. O amor nunca é grosseiro e nem egoísta. Não é irritadiço e nem melindroso. Não guarda rancor. O amor nunca está satisfeito com a injustiça, mas ele se alegra quando a verdade triunfa. O amor tudo sofre, sempre crê, sempre espera o melhor e tudo suporta. Você aceita? Sabe, queridos, vamos pedir a Deus esta maturidade emocional, amarmos de verdade as pessoas. Um amor que tudo crê, sempre espera o melhor. Um amor que tudo suporta. Já temos estudado a respeito do perdão, e uma das definições que mais me chamaram a atenção a respeito do perdão é exatamente abrir mão da vingança. Isso é perdoar. Porque esquecer, eu duvido que você esqueça o mal que alguém lhe fez. Se você parar para pensar agora e lembrar qual foi a última pessoa que lhe prejudicou muito, você vai lembrar. E pelo fato de lembrar, você não a perdoou? Meu irmão, minha irmã, liberte-se. É por isso que estamos buscando uma espiritualidade emocionalmente saudável. Quem esquece os nossos pecados é Deus. Eu e você? Eu e você, pelo poder do Espírito Santo, abrimos mão da vingança, de retribuir a pessoa do jeito que ela nos ofendeu. Se a pessoa me roubou, qual era o meu direito? Roubá-la. Mas em Cristo, eu abro mão dessa vingança e não mexo mais com isso. Ah, meus queridos, vamos pedir a Deus a maturidade emocional para amar de verdade as pessoas, aprendendo a nos relacionar com Deus, investir tempo na presença de Deus, a fim de que possamos também nos relacionar com as pessoas ao nosso redor, com o senso da presença de Deus nesses relacionamentos. Deus está no meu casamento? Deus está na relação com os meus filhos? Deus está nas minhas relações profissionais, quando eu atendo os clientes do meu empreendimento? Deus está na minha relação com o meu empregador? Deus está na minha relação com as pessoas que estão dirigindo ao meu redor? Será que eu manifesto o amor de Deus quando estou dirigindo, quando estou praticando um esporte? Percebe? O amor é a essência. E para que essa essência faça diferença em nossa vida, precisamos de maturidade emocional em Cristo. E a maturidade emocional em Cristo é proporcional ao tempo
em que amamos a Deus, buscando a sua presença, e aprendemos a colocar este amor em nossos relacionamentos nos variados níveis. Um amor mais íntimo com pessoas mais íntimas, um amor superficial, respeitoso com pessoas mais distantes, ou até mesmo com pessoas que nos fazem sentir tristeza. Mas nós não deixamos de respeitá-las, de valorizá-las, porque todos fomos feitos à imagem e semelhança de Jesus. Nesta noite, 11 de junho de 2025, você está disposta a pedir este milagre a Deus em sua vida? Amar como Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo, ou ainda amar ao próximo como Jesus ama? Permitir que Deus, lembre-se daquele gráfico, o meu mundo, o seu mundo e entre nós, Deus, para que consigamos entrar em acordo, porque somos diferentes e sem Deus não existe acordo. Você aceita? Orando em nome de Jesus, humildemente, ajuda-nos. Tem sido mais fácil odiar, ser indiferentes, apagar a pessoa da nossa convivência, como se ela não existisse, do que oferecer o perdão e a reconciliação em Cristo Jesus. Pai nosso que está no céu, queremos de verdade não apenas conhecer os valores bíblicos, não apenas citar de cor passagens bíblicas, não apenas termos uma aparência de piedade negando a sua eficácia, queremos amar como Jesus ama. Ajuda-nos. Desde os relacionamentos mais íntimos, os relacionamentos que temos com mais proximidade, pessoas da nossa família, até aqueles relacionamentos que porventura a gente nunca mais vai ver aquela pessoa, alguém que nos prestou um serviço, alguém que, enfim, tivemos um contato mínimo, que saibamos respeitar, tratar com dignidade qualquer pessoa, até aquelas que nos odeiam, que nos fizeram mal, nos enganaram, nos machucaram, que também elas possam ser tratadas como pessoas que foram criadas à sua imagem e semelhança. É muito difícil, Deus, muito difícil. Mas a maneira que tomamos a atitude, da forma que tomarmos a atitude de estarmos em comunhão contigo, que esta comunhão contigo nos leve a ter maturidade emocional em Cristo e saibamos ter relacionamentos saudáveis, tendo mais intimidade com alguns, menos intimidade com outros, mas aprendendo a viver em paz, permitindo que Deus faça o julgamento e não nós. Muito obrigado pelo poder curativo da tua palavra para a nossa vida emocional, ao mesmo tempo que o Senhor nos anima a termos uma vida espiritual saudável. Então, concede-nos esta bênção, uma espiritualidade emocionalmente cada vez mais saudável, na medida em que nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Dá-nos uma boa noite de descanso. Cura nossos relacionamentos na medida em que aprendermos a depender mais de Ti e que possamos ser Cristo para as pessoas ao nosso redor. Orando pela Tua breve volta, onde estaremos para sempre pessoalmente contigo e nunca mais precisaremos negociar conflitos, lutas, tristezas, injustiças. Para sempre o amor estará reinando entre nós. Que este dia chegue o mais breve possível,
entregando todas estas pessoas queridas que nos acompanham ao vivo ou em algum outro momento. Em nome de Jesus oramos, dizendo amém e graças a Deus. Deus seja louvado, meus queridos. Muito obrigado por estarmos juntos nesta noite. Lembrando, quarta-feira que vem será o dia 18, dia 18 de junho, última mensagem da série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E amanhã, 6 da manhã, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos, nos mesmos links, Família Primeiro Encontro. Deus te abençoe, que possamos amá-lo e amar ao nosso próximo. E lembre-se, breve Jesus voltará. Boa noite a todos.